Bom, pessoal, está começando mais um programa Conexão Amazonas e, ao meu lado, o candidato a prefeito de Manaus pelo Partido Comunista do Brasil, Marcelo Amil. E, Marcelo, seja bem-vindo à Conexão Amazonas, uma honra recebê-lo aqui. E vamos falar um pouco sobre as suas propostas, as suas ideias e a sua carreira. Vamos lá, Fred, a honra é minha estar falando no Conexão Amazonas, debatendo com você. E eu digo sempre, quantas vezes me chamarem para falar de Manaus, tantas vezes eu irei. Manaus é minha paixão, eu sou nascido, criado e quero ser enterrado aqui. Então, discutir os problemas de Manaus e apontar soluções é uma honra. Fica à vontade para fazer as perguntas que você quiser e vamos discutir com inteligência, em alto nível, como deve ser a gestão da cidade. Muito bem, Marcelo. Você tem 37 anos, é advogado, especialista em direito eleitoral, né? Sim? Especializando, né? Falta entregar meu TCC, mas até o final do ano eu entrego. Muito bem. Como você enxerga a cidade numa possível chegada sua até a eleição como prefeito? Como você enxergaria Manaus em 2021 na sua administração com relação à mobilidade urbana? Fred, nós temos na cidade de Manaus uma cultura que tem que mudar de não valorizar a prata da casa. Nós temos historicamente trazido soluções pré-moldadas para a mobilidade urbana, trouxe-se o BRT sem um estudo aprimorado da viabilidade do BRT. Nesse momento estamos construindo aquele elevado ali na entrada do Manoa e aquilo é uma solução pré-moldada. Quando nós temos professores doutores na UFAM, na UEA, no IFAM, que vivem em Manaus, que moram em Manaus, que têm estudos acadêmicos para os problemas de Manaus e nós não aproveitamos isso. Nós pretendemos mudar. Uma das propostas que nós temos é a criação do Conselho Acadêmico Manauara, que vai ser um órgão consultivo de assessoramento do prefeito, composto por professores doutores da UFAM, da UEA, do IFAM, das universidades particulares e por notáveis indicados pelos conselhos profissionais, CREA, CAL, CONFEA, CRM, todos os conselhos profissionais que atuam na cidade. Com isso, nós vamos dar soluções técnicas, soluções pensadas e estudadas. Todas as propostas do nosso plano de governo, elas partiram de projetos acadêmicos, de coisas que já foram estudadas. Por isso, eu tenho muito orgulho do professor Geraldo Souza, do Departamento de Geografia da UFAM, ter dito que a única proposta que no transporte público, o que interfere diretamente na mobilidade urbana, a única proposta que pensa Manaus a médio e longo prazo é a proposta que nós apresentamos, a do VLT. Fico muito feliz de ter esse reconhecimento por parte de um acadêmico e eu acho que é esse mesmo caminho. Na mobilidade urbana, nós precisamos aproveitar os trabalhos acadêmicos que são feitos diretamente para Manaus, pensados para a cidade. Chega de solução pré-moldada. Manaus tem muito conhecimento, Manaus tem muito talento. Eu penso também que nós podemos explorar melhor o fator inteligência, né? Sim. A inteligência natural, não a artificial. Sim. Usando a artificial talvez até como um dos meios para evoluir esses nossos projetos e processos. Marcelo, um dos fatores que mais influencia na qualidade de vida da cidade é a infraestrutura. Como você enxerga uma infraestrutura nesses próximos anos, numa possível administração sua? Eu enxergo que para resolver o problema da infraestrutura de Manaus, você tem que ter uma visão macro e tem que ter questões pontuais, por exemplo. E isso tudo passa pela postura do gestor. Eu fico absurdado quando eu vejo, por exemplo, Manaus comentou muito aquele comparativo que eu fiz no primeiro debate sobre Ponta Negra e Jorge Teixeira, porque eu conheço as duas realidades, eu sei que há especificidades. Eu fico absurdado quando eu vejo candidatos, eu cito nomes mesmo porque não tem por que esconder. O Davi Almeida diz que mora na Zona Sul, que mora no Morro, mas só mantém a casa. Davi mora na Ponta Negra e eu fico mais estranho, eu acho mais estranho ainda porque, Fred, eu acordo todo dia às 5 da manhã. Eu estudo diariamente alguma coisa, eu leio antes de dormir, eu não parei de trabalhar para fazer campanha, eu continuo trabalhando, continuo atendendo algumas questões do meu escritório. Sexta-feira fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça Desportiva e o Davi está há 2 anos sem trabalhar e mora na Ponta Negra, anda com 7 policiais militares pagos pelo Estado. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Que para a gente conhecer o problema, a gente tem que viver o problema. Se eu moro na Ponta Negra, onde eu tenho 23% da população
com acesso a plano de saúde, eu não sei da realidade dos outros 77% que moram em outras áreas. Se eu estou andando com 7 seguranças me escoltando para fazer Cooper e caminhadas pela manhã, como é o caso do Davi, eu não tenho como entender a necessidade de segurança pública que o munícipe tem no Tancredo Neves, no Jorge Teixeira, no Parque das Nações, nessas áreas mais periféricas, no Lago Azul. Então, mudar o paradigma da administração é fundamental. Manaus sempre foi administrada nesses 351 anos de cima para baixo. Nós precisamos mudar, precisamos começar a levar as visões de baixo para cima, trabalhando com inteligência, e aí eu concordo em gênero, número e grau com você, aproveitando a inteligência natural, que é ela que criou a inteligência artificial e é ela que pode nos fazer usar com o melhor resultado possível a própria inteligência artificial, que é uma ferramenta. Você entende que existem muitas deficiências ainda no quesito saneamento básico, água, só 18% de Manaus tem esgoto hoje. Isso é uma vergonha. No ranking de 100 cidades, Manaus foi a de número 96 no atendimento da questão de esgoto. E isso é grave, porque nós temos aí uma série de negligências. Eu interrompi tua pergunta, desculpa. Não, fica à vontade. Tá. Nós temos aí uma série de negligências do poder público. Qual a primeira delas? A omissão na cobrança do cumprimento do contrato com a empresa que arrematou as águas. Ela tem deveres específicos, claros, que estão no contrato, inclusive de expansão de rede, e não cumpre. E aí o município não exerce o seu poder de fiscalização, não aplica multas e, mais ainda, não coloca a estrutura administrativa do município para trabalhar em prol de levar esgoto. Fred, a gente não está propondo inventar a roda já existe. Ela é uma excelente ferramenta. O que ela precisa é ser usada com inteligência. Os 18% de esgoto que Manaus tem, eles estão em alguns bolsões de áreas nobres e estão essencialmente no centro. Foram feitos pelos ingleses ainda no início do século XIX, no metade do século XIX. Então nós precisamos irradiar essa rede. E é isso que nós estamos propondo. A ideia é mapear toda a rede que nós temos hoje ainda e não tem como inventar a roda. É irradiar, é dali para frente. É cavar buraco, é botar túnel, é botar tubos para o escoamento disso, mas principalmente criar estações de tratamento. Manaus tem hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Condomínios, cerca de 512 condomínios, mais ou menos. A lei já determina que cada condomínio tem a sua estação de tratamento, mas a grande maioria deles não cumpre isso. E o município se omite no dever de fiscalizar. Nós vamos mudar essa realidade e conscientizar o condômino que aquilo não é uma despesa que ele está fazendo, aquilo é um investimento que ele está fazendo na saúde dele próprio, porque ele bebe água aqui. Um esgoto sem tratamento, ele vai contaminar a água da superfície, a longo prazo ele vai contaminar o lençol freático. A gente está cavando poços cada vez mais profundos e o município precisa exercer seu poder de conscientização e, em último caso, de fiscalização mesmo, com multas para fazer cumprir a lei. Muito bem. Falamos um pouquinho sobre esse assunto de água, né? Água e esgoto, que eu acho fundamental para que a cidade evolua em vários aspectos. E eu queria também chamar a atenção para um outro lado, que é a saúde. Está intimamente ligado aí. Na saúde, quais seus planos para a saúde na cidade de Manaus? Fred, quando eu me debrucei para estudar os problemas de Manaus, a primeira coisa que eu precisei, vamos lá, se eu vou discutir saúde, qual é o documento nacional que normatiza todos os procedimentos de saúde? É a PNAB, o Plano Nacional de Atenção Básica. Então me debrucei sobre a PNAB, estudei as diretrizes, as metas, os objetivos, as competências, e aí, uma vez identificada a legislação, eu fui ver qual era o diagnóstico. Em novembro de 2019, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica com o diagnóstico da atenção básica em Manaus. É de estarrecer, Fred, porque você tem 77% da população de Manaus dependendo exclusivamente do SUS. Apenas 23% de Manaus tem um plano de saúde privado. E a gente tem um teto de 1.047 equipes de estratégia saúde da família, que foi o que substituiu as casinhas antigas. Hoje são as estratégias de saúde da família. Nós podemos ter 1.047 equipes pagas pelo governo federal, mas nós temos hoje, infelizmente, apenas 242. Essas 242 equipes, elas fazem um trabalho hercúleo para poder atender o melhor possível à população.
mas elas só conseguem atender 36% da população. O nosso projeto é triplicar as equipes de estratégia saúde da família para poder garantir que eles tenham condição de dar bom atendimento aos moradores e que eles também tenham condições de trabalhar. Essa mesma PNAB, o Plano Nacional de Atenção Básica, ele estabelece como diretriz que cada equipe de estratégia saúde da família tenha um máximo de 3.000 munícipes sob a sua competência. Hoje, em Manaus, esse número é superior a 9.000, ou seja, é 3 vezes mais do que eles podem suportar. E aí você não tem como expandir isso para a população. Triplicando o número de estratégia saúde da família, como nós pretendemos, nós vamos conseguir pular de 36% para 100% de atendidos. E nós vamos mais ainda diminuir o número de munícipes sob a competência da estratégia saúde da família, porque se eu tenho competência para atender, se eu tenho capacidade para atender 100% de Manaus, eu vou atender com qualidade. Só que não é 100% de Manaus que precisa. Eu vou estar dando estrutura de 100% para atender 77%, que é quem tem necessidade. Então, a gente vai conseguir prestar uma saúde básica de qualidade e isso influencia diretamente na base da pirâmide, porque no momento em que eu tenho uma atenção básica eficiente, eu diminuo a necessidade de buscas por hospitais estaduais para atendimento de média complexidade e, consequentemente, eu vou diminuir também a necessidade de busca por atendimento em centros federais de alta complexidade, que são as competências. É fazer funcionar, é trabalhar com o que diz a lei, não prometer nada que não se pode cumprir. Eu queria muito prometer que eu vou construir 15 UBSs, que eu vou construir 3 casinhas em cada bairro, mas o orçamento do município, infelizmente, não comporta isso ainda. Em 2020, o orçamento foi de 6.270.000, deve chegar a 6,5 bilhões, talvez 7 em 2021. Mas talvez não. Talvez não, mas a previsão é essa. Eu estou esperando o Arthur enviar para a Câmara. Acho que talvez seja menor, né? Acho que não, porque ao contrário de uma estigma que se criou, Manaus não perdeu receita com a pandemia. A arrecadação de janeiro a agosto de 2020, ela foi 27% maior do que ela foi em 2019. Mas isso é tema de outra pergunta. Vamos lá. Então, mas quando você fala sobre a saúde e sobre esses quase 10.000 funcionários que estariam cuidando, agentes comunitários ou agentes de estratégia... O ACS ele tem uma outra classificação ainda. Nesse ponto, Manaus está no teto. Manaus tem capacidade para 5.000 agentes comunitários de saúde e ela tem 5.000 agentes comunitários de saúde hoje. E esse pessoal que você fala que comporia essas novas equipes, ele viria de onde? Algum concurso público? A ideia, na verdade, não seria concurso público, porque ele tem um caráter meio provisório, é um edital específico. A ideia é que nós tenhamos toda essa mão de obra em Manaus. Por quê? Porque nós vamos estar utilizando o recurso federal para gerar emprego em Manaus. Agora, pode ser que Manaus não tenha uma demanda suficiente de médicos. Então, nós teremos que receber currículos de gente de fora, de profissionais de outros estados. Mas a prioridade sempre... dessa turma toda, quantos são médicos? Cada equipe de estratégia de saúde da família tem um médico, mas um médico ele pode responder por mais de uma equipe de estratégia. Mesmo porque a gente não tem médico no Brasil para atender a população toda. São cerca de 470 mil médicos no Brasil. Nós tivemos, na época do programa Médicos Sem Fronteiras, médicos de outros países, de Cuba, da Bolívia, do Chile, até mesmo da Argentina, que vinham para o Brasil dar esse suporte. Infelizmente, o governo Bolsonaro acabou com esse convênio e o resultado disso foi nós voltarmos a ter um déficit de profissionais da saúde. Entendi. Bom, Marcelo, falamos sobre saúde e você colocou aí algumas ideias interessantes. Vamos falar de educação. Vamos lá. Na educação básica, Manaus tem registrado uma evolução bastante grande, né? Os últimos indicadores mostram que Manaus saiu da 18ª posição, 20ª posição, para a 8ª, 9ª posição. Como você pretende melhorar a educação básica para nós ficarmos entre os 5 primeiros? Ou ser o primeiro, né? Eu sonho com isso. Fred, a educação básica ela precisa de algum... Eu não faço proselitismo
com educação, nem com outros temas, dizendo, tá tudo errado, tem que mudar. Não, o prefeito Arthur ele conseguiu uma grande vitória, que foi zerar o déficit de vagas. Hoje, toda criança manauara que precisa de uma vaga na rede municipal, ele tem essa vaga. O que nós precisamos agora é melhorar a qualidade dessa vaga. 1/3 de todos os prédios onde funcionam as escolas municipais, eles são alugados. Então, se eles são alugados, eles não foram pensados para ser uma escola, eles não têm a estrutura necessária que se espera de uma escola para prestar o efetivo compromisso pedagógico. Então, nós precisamos melhorar a qualidade dessa vaga e aí não tem jeito, é arregaçar as mangas, é identificar o que se pode, o que vale a pena se fazer no prédio também, porque ninguém vai ficar construindo estrutura para deixar para particular, tem que construir para o município, mas onde for essencialmente necessário, tem que se fazer. Nós temos um outro pilar também, que é a valorização do servidor. A lei municipal determina que a cada 3 anos o professor tem o direito de ser promovido e de ter um ajuste salarial. Infelizmente, isso não acontece. O professor tem que ir à justiça quando ele já está com 2, 3 promoções vencidas e ele tem que pleitear o reajuste do seu salário, pedir que se cumpra a lei. No nosso governo, isso vai acabar. Quando deu 3 anos de efetiva atividade, o professor vai ter sua promoção sem precisar ir à justiça, sem precisar mover processos burocráticos internos, sabe-se que ele tem direito, ele só vai ver a diferença já no contra-cheque dele, como a lei manda que seja. Agora, Fred, isso tudo que eu falei até agora, eu tenho como obrigação da prefeitura cumprir a lei, lutar por uma qualidade, uma permanente busca de qualidade de ensino, é o dever de todo gestor, é o que eu chamo de respirar. E ninguém merece parabéns por respirar, você tem que respirar para estar vivo. Merece parabéns quem corre uma maratona. E aí a gente está pensando um passo à frente. Para a educação, nós queremos construir a Universidade Municipal de Manaus, que vai funcionar num primeiro momento 100% EAD, mas ela vai universalizar o acesso ao ensino superior. Todo garoto que está no ensino médio, todo manauara que quer fazer uma faculdade, ele vai poder fazer uma faculdade gratuitamente na Universidade Municipal de Manaus. E mais ainda, com a Universidade Municipal de Manaus, nós vamos poder ter finalmente projetos de pesquisa. Na metade do século XIX, nós somos vítimas de biopirataria. Roubaram a semente do látex aqui, levaram para a Ásia, cultivaram lá e nós perdemos o monopólio do látex no mundo. E a gente não aprendeu ainda o quanto é grande a nossa riqueza biológica, o quanto nós temos um potencial fitoterápico gigantesco, um potencial botânico, um potencial de fauna, de flora, e nós vamos explorar isso. O mundo inteiro, Fred, quer estudar Manaus, o mundo inteiro quer estudar as plantas, as ervas, a botânica, a fauna da região de Manaus, do Amazonas como um todo, mas de Manaus especificamente. Nós vamos proporcionar isso buscando convênios com Salamanca, com Coimbra, com Xangai, com Hamburgo, com Harvard, com as melhores universidades do mundo, que querem estudar Manaus, que querem estudar a Amazônia, mas não tem uma ferramenta adequada. Nós vamos proporcionar essa ferramenta e como vai vir estudante de lá, vai daqui para lá também, fazer pesquisa, estudar, se aprimorar. E, finalmente, nós vamos conseguir caminhar para ter uma Manaus com uma grande produção de conhecimento que a gente sabe que o manauara tem condição de produzir. Muito bem. Então, boas perspectivas aí para a educação, né? Eu espero que sim, porque, Fred, a educação mudou minha vida. Eu não nasci advogado, eu nasci numa casinha de madeira alugada no bairro da Raiz, uma casinha muito limpinha, por sinal, porque minha avó sempre foi muito zelosa. Com 14 anos eu vendia bala de mangarataia na rua, sempre estudando em escola pública. Com 16 virei office boy, com 20 comecei a trabalhar em escritório. E todas as vitórias, todas as perspectivas de melhora que eu tive na vida foram graças à educação. Então eu tenho a educação como algo primordial. Fazer uma faculdade muda a vida das pessoas, poder concluir. A gente até brinca que, acho que você deve ter feito essa brincadeira também, que a segunda maior alegria é entrar numa faculdade, a maior é sair dela. Nós vamos proporcionar essa alegria para os manauaras, com ferramentas adequadas, sem custo nenhum. O manauara vai fazer faculdade e vai se adaptar às tecnologias do século XXI, que não são mais futuro, são o presente. É isso aí. Bom, queria cumprimentá-lo, agradecer por essa visita, por esse papo super bacana e que você dissesse para o telespectador, para o nosso internauta, por que votar no 65 no dia 15
de novembro. Fred, eu que te agradeço o convite, é sempre uma honra falar de Manaus e principalmente falar com alguém que tem tanto subsídio, que tem uma história de identificação com Manaus como você. Já conheci a tua carreira há algum tempo, é uma felicidade estar aqui discutindo. Muito obrigado. E quanto a você que está assistindo a gente na internet, o que eu peço a você é o seguinte: me dá uma oportunidade de me conhecer primeiro. Procura nas redes sociais, procura no Facebook, vai agora no Facebook, no Instagram, digita lá, Marcelo Amil. Procura no YouTube, Marcelo Amil. Você vai ver que esse advogado que está falando com você hoje foi um jovem da periferia, que estudou em escola pública, que viveu os mesmos problemas que você viveu, que vive hoje ainda grande parte dos problemas que você vive, mas que graças a muito estudo, dedicação, conseguiu melhorar um pouquinho de vida e hoje está aqui discutindo a nossa cidade. Você também pode. Nunca deixe que ninguém te dê limites. Quando eu vendia bala de mangarataia, eu dizia para as pessoas, poxa, eu quero estudar numa escola do centro porque é melhor. Diziam que eu não ia conseguir porque as escolas do centro eram reservadas para filhos de funcionários públicos. E eu consegui. Quando eu estava no ensino médio, eu dizia, eu quero fazer uma faculdade. Disseram que eu não ia conseguir porque tinha que trabalhar, porque tinha que cuidar da família, e eu consegui. Quando eu estava na faculdade, que eu descobri a minha vocação, que ia ser advogado, eu decidi que eu queria passar na OAB antes de me formar. Disseram que eu não conseguiria porque era difícil, tinha que estudar muito. Eu estudei e passei na OAB antes de me formar. Então, vão sempre dizer que você não consegue. Eu sou a prova que você consegue. Vamos mostrar isso para todo mundo. Procura por mim na internet, Marcelo Amil, e no dia 15, vota Marcelo Amil 65 para a gente fazer uma Manaus mais humana. Fred, mais uma vez, obrigado. Quantas vezes você me chamar, tantas vezes eu estarei aqui. Não vai faltar assunto, né, irmão? Vamos falar de esporte, vamos falar do meu Rio Negro, que eu sou apaixonado pelo Rio Negro Clube. E venderam ou não venderam? Não vão vender. Pô, vão vender. Que história foi essa? Que boato Aquilo foi o seguinte, o clube tem dívidas de gestões desastrosas que nós tivemos, e uma das dívidas foi executada e levou-se, na verdade não é leilão, imóveis eles vão à asta pública. E publicou-se o edital de asta pública. Mas o presidente já está trabalhando nisso. Tem uma norma jurídica que diz que você não vende um bem valioso por um valor aviltante. A nossa sede está avaliada em cerca de 80 milhões de reais. A dívida é de 44 mil. Então a justiça não permite que você venda um bem valiosíssimo por um valor ínfimo. 44 mil na frente de 80 milhões é nada. Então, o nosso departamento jurídico já deve estar atuando nisso, eu tenho certeza, mas se por um acaso o departamento jurídico não conseguir resolver, mesmo na hora que se abrir o leilão, se o Rio Negro chegar e pagar a dívida, a asta é suspensa. E eu não tenho dúvida que o Rio Negro vai superar mais esse desafio. Eu digo o seguinte, Fred, qualquer outro clube que tivesse vivido os últimos 20 anos que o Rio Negro viveu, ele já teria acabado. Rio Negro só não acabou porque ele é grande demais, ele é parte da história de Manaus, e Manaus não vai deixar a sua história ser apagada. Você falou 80 milhões, eu acho que aquilo ali não tem preço, né? Não tem como... Para mim não tem preço. Para Manaus ali é o coração tombado, de Manaus, praticamente ali. Tombado ali, faz parte do patrimônio histórico, como a Santa Casa, como inúmeros outros imóveis, né? Que tem ali no entorno. O Luz, o Ideal Clube. E mais, tem uma casa ali perto da sede do Rio Negro também, que fica ali na esquina, acho que é a Escola de Magistratura hoje. A Escola da Magistratura, na Rua Simão Bolívar, com a Ferreira Pena. E está em franco processo de degradação, né? Infelizmente, né? Quando eu vejo esses prédios públicos abandonados, o pessoal da minha equipe tem até brincado comigo, Manaus teve um prefeito que era o Manuel Pracinha, eu vou virar o Marcelo Creche. Porque para onde olha eu penso, gente, dava para fazer uma creche aí. Dava para pegar as crianças daqui da rua e tirar esses meninos da mão de caminhos tortuosos. Não tem jeito. A gente fala tanto de criminalidade, mas se eu tenho uma goteira na sala da minha casa, eu não vou resolver isso com um balde maior, porque eu vou precisar de um balde cada vez maior. Eu tenho que tapar a goteira. O que vai resolver o problema da violência a médio e longo prazo não é cadeia, não é bala, é educação. É eu garantir que toda criança tenha uma creche, que toda criança tenha uma educação integral, que ela possa chegar na escola às 7 da manhã, tomar café, estudar, depois lanchar, almoçar, estudar de novo, no final do dia fazer um lanche e ir de barriguinha cheia para casa. Se a gente fizer isso por 10 anos, em 15 anos a gente vai ter uma outra sociedade. O problema é que a grande maioria dos políticos de Manaus e do Brasil em geral, eles não pensam na próxima geração, eles pensam na próxima eleição. Esse paradigma a gente quer mudar também. É isso aí. Esse é Marcelo Amil. Está se jogando nesse desafio, né? E sucesso, né, Marcelo?
Obrigado, boa sorte, Fred. Obrigado. Vamos lá. Conexão Amazonas, especial eleições 2020. Eu espero que você esteja acompanhando todas as entrevistas, né? Tem sido bem bacana conhecer um pouco melhor os candidatos e passar para você a ideia de quem será o nosso prefeito em 2021. Então, até a próxima. Um grande abraço. Fique com Deus.